Graça e paz, meus amados irmãos. É com prazer que mais uma vez estamos aí juntos nesta manhã para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, na nossa escola da palavra. Antes de nós iniciarmos, nós gostaríamos de fazer uma breve oração para juntos podermos estarmos esse tempo juntos, falando um pouco da palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal. Pai, que Tu venha nos ajudar, nos fortalecer e nos ensinar, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, a Tua palavra. Esse é o nosso desejo, Senhor, e a nossa oração, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Essa é a nossa 13ª lição, é a lição final, que tem por tema Cristo, única esperança desta geração. Vamos dizer assim, como não poderia deixar de ser, é o fim, trazendo a solução para todos os problemas adversos advindos da nossa humanidade. São vários problemas: ansiedade, depressão, egoísmo. Então, nós falamos sobre as questões humanas e nós trazemos a questão aí da solução para a nossa vida, aí, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? O texto base é Romanos 15:13, diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E no texto de Romanos ainda, Romanos 18:25, você pode ler em casa depois, eu não vou estar lendo aqui para a gente não perder muito tempo, com relação ao que já está escrito, mas eu gostaria que você se prendesse aí ao verso 19, que diz o seguinte: porque há ardente expectação, em outras traduções, há uma expectativa da criatura, que a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Em outras traduções diz que há uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus para esse tempo. Há uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus para esse tempo. Aí você vai me perguntar: pastor, como é que a gente vai se manifestar? Como é que a gente pode se manifestar com relação a esse tempo? Então, há uma expectativa não somente das pessoas, mas da própria criação de Deus, na manifestação dos filhos de Deus. A terra, ela está como ela está, sofre as suas agressões por parte da humanidade. Isso vem do pecado que o homem cometeu e comete ainda contra a própria natureza. Eu queria deixar bem claro isso, que há uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. No verso 20, mais um pouquinho, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Que vaidade é essa? Eu queria que você pudesse depois aí pensar o que é essa vaidade que a criação ela ficou sujeita. Essa questão de ego, Eu queria que você pensasse nisso aí depois, tá bom? Vamos descrever aqui a nossa lição, alguns objetivos, alguns verbos que estão grifados aí. Descrever as esperanças dessa geração, interceder por esta geração, confiar unicamente em Cristo. A esperança do cristão não é vã, como as dos ímpios. Seu fundamento está nas promessas de Deus e na fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança, a palavra está relacionada com as duas virtudes do cristianismo, fé e amor. 1 Coríntios 13:13. Fé, esperança e amor. A melhor explicação acerca da esperança está em Romanos 8:24, que diz o seguinte: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então, esse é o grande cerne do cristianismo, a esperança, a expectativa da manifestação dos filhos de Deus e a esperança na volta do nosso Senhor Jesus para vir buscar a sua igreja.
No Antigo e no Novo Testamento, o termo procede de uma raiz que significa esperar, ter expectativa e aguardar. Diz respeito à pessoa que aguarda com fé e paciência a provisão ou a salvação do Senhor. Está nesses textos aí, Gênesis 49, 18, Salmo 39, 7, 62, 5, Isaías 40, 31, Atos 24, 15, Hebreus 10, 23 e 1 Pedro 1, 21. As pretensas esperanças dessa geração, esperanças das riquezas. O homem pós-moderno tem posto as suas esperanças nas incertezas dos bens materiais. Imagina que, através do vil metal, poderá realizar os seus sonhos, desejos e projetos. Todavia, mais cedo ou mais tarde, acaba se deparando com problemas que não podem ser resolvidos através das riquezas e assim perde sossego e paz. Eclesiastes 2, 11, 18 a 26. Isso é um fato, né? Isso é um fato. A riqueza, o dinheiro, ela em si só ela não traz a felicidade que o homem tanto ele aspira, né? Paulo diz o seguinte: não ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Atentemos para o que ensinam as Sagradas Escrituras. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Provérbios 11, 28. Não coloque sua esperança no seu dinheiro, na sua conta gorda bancária, no poder do aquisitivo que porventura você venha a ter ou tenha, porque o Senhor Jesus nos orienta claramente a respeito disso. Esperança na fraternidade humana. A esperança de muitos humanistas, pedagogos, filósofos e líderes de ONGs está fundamentada na educação, fraternidade, cooperação e tolerância entre as pessoas. De fato, esses valores são elogiáveis e necessários para a qualquer civilização. Os homens devem buscar este ideal, assim como o faz a Igreja do Senhor Jesus, através do poder do Evangelho. Romanos 1,16. A esperança por uma sociedade mais justa e menos violenta, mais humana e menos individualista, não pode ser sustentada na crença de que o homem, por si mesmo, seja capaz de criar um paraíso terrestre, como inutilmente creem os humanistas. A Bíblia alerta aqueles que confiam plenamente no homem, em vez de confiar em Deus. Jeremias 17, 5. O erro desses projetos está em colocar o homem como centro, o centro de todas as coisas, em vez de sujeitá-los a Deus como transformador da sua vida. Diz a Bíblia: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Esperança no desenvolvimento sustentado. A gente vê muito isso, tem acompanhado, tem várias ONGs, né? O fato do Brasil estar vivendo esse momento aí de queimadas, né? É um momento que a gente tem que atentar e ver e discernir o que está acontecendo, né? Talvez você não tenha tido a experiência que eu já tive a oportunidade de ver, né? O caboclo, né? O amazonense limpando a área para que ele pudesse fazer a plantação aí da mandioca, que a mandioca sendo plantada depois de 4 meses, 4, 5 meses, você vai lá e retira a mandioca e você transforma em farinha. E a farinha é a base da alimentação do caboclo, ou seja, do indígena. Então, muitas das vezes, essa questão da queimada, ela é mal interpretada. Porque, às vezes, a grande mídia coloca como está sendo foco de queimada, mas há uma necessidade realmente de que seja preparada a terra para que ele possa plantar posteriormente. Então, atente isso antes de você julgar o que está acontecendo, dizendo que as pessoas estão colocando fogo na mata. É preciso que você, se você não tem o conhecimento, você se intere de que o caboclo indígena ele faz isso realmente para preparar a terra. Vamos lá, a população mundial cresceu vertiginosamente nos últimos 30 anos.
Consequentemente, o mundo tornou-se um lugar mais industrializado e com grandes concentrações de riquezas nos centros urbanos. Porém, o desenvolvimento econômico industrial trouxe consequências indesejáveis na natureza. Poluição, desmatamento, efeito estufa, degelo e entre outras calamidades. A ganância do homem esgota a cada década. Os recursos naturais se tornam possível a existência recursos naturais que tornam possível a existência humana da Terra têm acabado. Né? Diante desse quadro, tem surgido um movimento de instituições que asseguram que a esperança para o homem da Terra é o desenvolvimento sustentável. A esperança do homem não é o desenvolvimento sustentável. É uma conscientização, né, daquilo que Deus nos dá e como nós devemos cuidar. Você quer ver um exemplo? A oportunidade que você, muitas das vezes, entre usar um meio de locomoção que não venha estar poluindo tanto a nossa natureza. Você utiliza o carro, você tem a bicicleta, tem a oportunidade de usar a bicicleta e usar o seu veículo, você usa o veículo por seu comodismo em detrimento da bicicleta, que é um meio que você não vai afetar tanto o nosso meio ambiente. Então, exemplo, na Europa, né, a Holanda, a Alemanha, a Itália, alguns países da Europa, a utilização da bicicleta ela é algo assim bastante cultural, né? As pessoas têm deixado um pouco mais de utilizar os seus carros. Isso já visando a questão do nosso meio ambiente, aquilo que Deus nos dá para que a gente possa, com certeza, aí, posteriormente, usufruir também. Porque tem alguns produtos que não são renováveis, né? E tem se esgotado no nosso planeta, né? Uma das preocupações dos seres humanos, aí, dos cientistas, é com relação ao petróleo. Já tem se procurado outras formas de energia para poder substituir o petróleo. Não sou geógrafo, não sou geólogo, mas a gente escuta algumas coisas com relação a isso e eu acho que é isso que a gente tem que estar antenado e observando. A gente não pode ser indiferente ao nosso planeta. É uma opinião, estou dando uma opinião só, que a gente não pode ser indiferente ao nosso planeta. Claro que temos que andar em fé e buscar ao Senhor, tudo, mas a gente tem que ter uma consciência também que é importante para os nossos dias também. Tá ok? Esperança do desenvolvimento sustentável. Quando o homem conserva e administra os recursos naturais, ele está obedecendo ao mandamento divino. Gênesis 1, 28, 30. Vamos lá em Gênesis. O que diz Gênesis no capítulo 1, do verso 28 ao verso 30. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sustentai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 29 diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Eu grifei bem essa palavra mantimento, ou seja, isso sustento, aponta para o sustento. Verso 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Isso aí aponta, né, que Deus nos delegou, nos deu como seres humanos, para tomarmos conta, né, cuidado, né? Nós cristãos compreendemos e aceitamos nossas responsabilidades pessoais e coletivas quanto ao cuidado que devemos ter com o planeta. Então, se você não tem essa consciência, é melhor começar a adquirir, porque muitas das vezes nós damos de ombro, né? O que é dar de ombro, pastor? Isso não é gíria, esse é um ditado popular que as pessoas dizem, né? Dar de ombro eu não estou me importando, não é comigo, como disse, né, Ezequias com relação a Deus, falando a ele com relação que ele deveria colocar a sua casa em ordem.
né? Porque ia acontecer algumas coisas durante o reinado dele. Ele fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Não será no meu tempo. Então ele não se preocupou com uma questão geracional. Então a gente tem que se preocupar com os nossos descendentes, com as gerações que vierem depois de nós. Então isso é uma preocupação que a gente tem que ter, uma consciência, né, para com o nosso planeta, que Deus requer isso de nós. Tá ok, meu amado irmão? Todavia, tudo isso entendemos como um mandamento divino e não como nossa única esperança. Nossa verdadeira esperança está em Cristo, que em breve redimirá não apenas os filhos de Deus, mas toda a criação. Romanos 8, 19 a 23. Vamos seguir. Cristo, esperança dessa geração. Temos estudado as principais doenças que castigam esse século. Ansiedade, medo, depressão, consumismo, ambição, angústia, culto ao corpo, drogas, inversão de valores e mudanismo. Vimos que, apesar das advertências divinas, os homens continuam buscando soluções na ciência, nas tecnologias, nas culturas, nas ideologias, especialmente nas religiões. Embora não se negue que haja certo valor intrínseco em algumas dessas soluções, se comparadas a que Cristo realiza espiritual, psíquica e moralmente no homem, elas não passam de muletas. Cristo é a única solução segura e definitiva para este século enfermo, doente. Cristo está a libertação do pecado. João 8, 32 e verso 36. Há vários remédios que auxiliam no tratamento de algumas enfermidades, como ansiedade, estresse e depressão no mundo. No entanto, a cura definitiva está em Cristo. Cristo, isso não é negando a ciência. Eu aprendi uma coisa, que o ponto cego da psicologia, da psicanálise, tudo isso é a questão do mundo espiritual, que às vezes nós fechamos os olhos. A ciência fecha os olhos. Né? Então, o psicólogo tem seu lugar, o psicanalista tem seu lugar, o psiquiatra, a ciência tem o seu lugar. Elas não divergem, elas se completam. Então, a gente não pode só focar numa situação só na questão científica. A gente precisa entender que existe, às vezes, um ponto cego que as pessoas não conseguem discernir o lado espiritual. E por isso, por não conhecimento, eles negam essa questão da libertação, né, do pecado. Então, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não digo mais com relação à questão da depressão, que eu já estudei um pouco sobre isso, muitas das vezes a origem está, muitas das vezes, a questão da ausência de perdão, uma vida fora do padrão que a palavra de Deus nos orienta, né? Então são coisas assim que a gente precisa atentar nas questões emocionais, né? E as pessoas somatizam, aí vai para o corpo e começa a ter uma série de sequelas aí emocionalmente. Então a gente precisa realmente, o homem precisa verdadeiramente ser livre, buscar essa liberdade que está em Cristo, né? Então a gente não pode desprezar a ciência, mas a gente não pode também desconsiderar a questão da atuação do mundo espiritual. Amém? Em Cristo está a libertação das doenças da alma. Durante todo esse tempo de estudamos as lições, a gente viu e ouviu diversas pessoas falarem aqui sobre essas doenças. Continuamente a gente ouviu falar sobre a depressão, que é o mal do século, né? Isso aí já foi comprovado cientificamente. A questão da própria ansiedade. Costumo falar para os jovens que o Brasil ele é considerado o Brasil o país mais ansioso do mundo. Isso são dados aí de 2017, 2018 aí da nossa OMS, Organização Mundial de Saúde, apontando o Brasil como sendo o país mais ansioso do mundo. As pessoas tomando ansiolítico aí à torta e à direita, né? E esquecendo-se e seguindo a sua vida, né? Seguindo a sua vida. Isso se tornou, de uma certa forma, assim, até cultural, né? A automedicação e tal, tô porque aqueles síndrome do pânico, aquelas coisas assim, e tudo isso é fruto de uma questão da alma, doenças da alma, né?
Jesus Cristo é o único remédio eficaz contra as doenças da alma. Ao tratar o enfermo, ele oferece alívio para o oprimido e cansado, Mateus 11, 28 e 29. Libertação para o escravo do pecado e dos vícios. Paz para o ansioso e angustiado. Contentamento para o consumista. Perdão para o pecador. Certezas para o cético. Esperança para os desafortunados. Cura para os doentes. Jesus sara todos indistintamente. E é muito importante quando a gente fala de libertação. Livre, a coisa mais importante, eu acho que você não teve a oportunidade de ser preso alguma vez, né? Então, eu acredito em Deus que não. Mas, meu amado irmão, pode ter certeza do que eu estou falando para você. Um homem encarcerado, ele passa pela cabeça dele, ele passa muitas coisas. E muitas das vezes ele precisa refletir, né? Precisa refletir onde buscar a sua verdadeira liberdade, né? A sua verdadeira liberdade. Talvez essa lição ela nos aponte para algo interessante. Viver uma vida plena, plenitude, uma vida livre de acusação, livre do domínio do pecado, né? Livre das ações do inimigo, uma vida plena, cheia de ocupação da presença de Deus. Amém? Está a esperança para esta geração. E talvez seja essa a incógnita da geração, em quem confiar. O que fazer? Só na ciência? Só na religião? A vida da gente tem que ter um equilíbrio. Eu chamo você a essa atenção para isso. Equilíbrio. Viva uma vida de equilíbrio. Equilibrado, seja moderado. Uma vez, uma dessas lições aí eu falei que tudo demais é sobra. Comer demais é sobra. Fazer exercício físico demais danifica o seu corpo, né? Então, são coisas assim que a gente precisa ter essa moderação, equilíbrio, um equilíbrio da vida. Não é questão de transcendência, né? Não é questão vamos dizer assim, uma cultura oriental. Não é isso. Não é nada de ciência oriental, não é nada disso. É só uma questão de trazer para você um equilíbrio, um senso, uma centralidade para nossas vidas. Então, a gente precisa disso, sabe? E às vezes a gente desconsidera, né? Até você tratar bem as pessoas que estão ao seu redor, né? Ser menos rancoroso, liberar um pouco mais de perdão. Acho que é importante isso aí para você não perder tempo. Tempo é vida e todos nós temos um punhado de vida que foi nos dado. Não perca a vida com essas coisas aí na sua vida. Em Cristo está a esperança para esta geração. Constatação simples, é incontestável que o homem sem Deus vive sem esperança ou em esperança vã. Os versículos bíblicos aí. A única esperança para que essa geração está na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus único e Salvador, Todo-Poderoso. 1 Timóteo 1. Ele é o Deus da esperança, que nos enche de gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. 2 Tessalonicenses 2, 16. O Evangelho é a anunciação da esperança em Cristo para uma geração em desespero. Colossenses 1, 5, 23 e 27. Essa conclusão é uma lição que eu não queria... Porque se a gente for debater cada tema, a gente vai ficar aí mais ou menos aí uns 50 minutos, uma hora, né? Mas eu queria trazer essa conclusão para você. De todas as lições que nós tivemos aqui, apontavam um problema do cotidiano, do ser humano, da vida, da atualidade. No final ele traz a solução. Cristo, a nossa única esperança. Cristo é a única esperança. Como constatamos durante esse trimestre, a sociedade em que vivemos está enferma,
está doente. Cristo é o único e eficiente remédio contra os males que adoecem as nações. Nossa geração não precisa de mais cultura, mais tecnologia, mais filosofia e mais de ciência. Necessita sim de Cristo como Senhor da sua vida. Salvai-vos dessa geração perversa. Atos 2:40. Atente para isso, por favor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo próspero, nós tenhamos uma santa ceia abençoada nesta noite, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Um domingo maravilhoso com a sua família. Deus te abençoe. Tchau, tchau.